Graça e paz, irmãos. Muito bom estar de volta, cultuando juntamente com vocês. Hoje pela manhã já tivemos a nossa escola dominical e um tema tão gracioso quanto foi aquele da manhã, né, de estudar novamente o reino de Cristo, o reino milenar de Cristo. Nós estamos muito gratos e somos muito gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de servi-lo e servir junto com os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus, ouvi-lo falar, conduzindo assim as nossas respostas no culto de hoje, um culto também que é marcado pela celebração da ceia do Senhor, este momento que é um deleite para a nossa alma. Então, eu convido a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18, Mateus 1, a partir do verso 18, e vamos adentrar também o capítulo de número 2. Hoje vamos fazer aqui um culto alusivo ao momento do Natal, já que no dia de Natal nós não teremos nenhuma programação aqui na nossa igreja. Então, relembraremos e seremos instruídos pela palavra do nosso Deus sobre o verdadeiro sentido do Natal e como isso nos preparará para passar este dia de 24 para 25. Nós vamos então ler a palavra de Deus a partir do capítulo 1, a partir do verso 18 do capítulo 1, e assim diz o Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes:
Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, este é um relato, o relato do evangelista Mateus sobre a chegada de Jesus Cristo. Um momento especial para o povo de Israel e também para todas as nações, porque a salvação veio por meio de Cristo até nós, que não somos de Israel, que não somos judeus. E graças ao Senhor Deus, que no tempo determinado por Ele, Jesus Cristo veio ao mundo. O tempo do Natal é tempo de relembrar o início da nossa salvação sendo executada, porque ela já tinha sido preparada antes da fundação do mundo, como nos diz as Escrituras. Mas graças a Deus isso não acontecerá no futuro. Não precisamos andar desesperados, tentando achar redenção para nós mesmos. O nosso Redentor já veio, Jesus Cristo, e este é o verdadeiro sentido do Natal. Não é o seu aniversário, não comemoramos o aniversário de Jesus, mas sim relembramos a sua chegada, a sua vinda, e que isso também dá início ao trabalho de redenção até os confins da terra. Hoje nós somos participantes deste trabalho, em levar até os confins da terra, fazendo discípulos de todas as nações, encaminhando estas pessoas a crerem naquele que tinha sido prometido e que veio para trazer luz em meio às trevas. E graças ao Senhor por isso. Nós vamos adorar ao nosso Deus Redentor, gracioso, agora em oração, respondendo ao nosso Deus em oração. E seremos dirigidos pela nossa irmã Renata Simas. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vou pedir para que você venha aqui ao microfone. Aí você precisa ligar e depois desligar, tá bom? Vamos orar. Bondoso Pai, nosso Deus, graças te damos, querido Deus, por estarmos aqui, reunidos, Senhor Deus, como família da fé. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos guiado, porque cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e sabemos que isso é bênção, é graça Tua, Pai. Obrigada por nos guiar em todo o tempo, mesmo nesses tempos difíceis que estamos passando. Obrigada, meu Deus, porque mesmo vendo tantas dores, tanto sofrimento, Senhor Deus, sabemos que Tu tens preparado para os Teus a vida eterna, a alegria eterna, Senhor Deus, onde não teremos mais tristeza, Pai. Graças te damos pelo dia de hoje, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Pedimos que Tu estejas com o pastor, com o Teu Santo Espírito, iluminando ele em tudo que for falar, que seja de acordo com o Teu querer, e abrindo as nossas mentes, nosso coração, para que possamos compreender tudo o que Tu disseres a nós e através do pastor Felipe, e que possamos, Senhor Deus, através da Tua palavra, ser sal e luz no mundo, Pai querido. Fica conosco nessa noite, é o nosso pedido, a nossa oração. Agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos agora abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 1. Primeira de João, capítulo 1, texto que nos preparará para confessar os pecados diante do Senhor.
Nós vamos ler a partir do versículo 5, 1 de João 1, capítulo 1, verso 5. Assim diz o Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, notem como a vinda de Cristo muda radicalmente a história do mundo. E não só a história do mundo todo, mas a história do povo de Deus. Porque Cristo veio, morreu na cruz e lá verteu o seu sangue para a purificação dos pecados do povo de Deus. A vinda de Cristo possibilita um encontro contínuo com o nosso Deus. Ainda que estejamos em pecado, ainda que deslizemos vez ou outra, nós temos a garantia de que nossos pecados serão perdoados e que a nossa união com Deus será sempre mantida, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E é por meio dele que nós devemos nos chegar a Deus, pedindo perdão por nossos pecados. A vinda de Cristo ao mundo é de fato um momento marcante, mas que não deve apenas ser memorado agora, relembrado agora no fim de ano, mas todos os dias da nossa vida. Todas as vezes que oramos, e oramos em nome de Jesus, nos lembramos que ele veio ao mundo, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou vencendo o poder da morte e que subiu aos céus, de onde reina. E nós estamos vivendo debaixo deste poder, desta autoridade sobre céus e terra. Confiados nisso, então, nos achegaremos ao trono do nosso Senhor, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Passe alguns momentos em oração. Confesse ao Senhor os seus pecados. E, na sequência, nós seremos dirigidos numa oração de confissão e de gratidão pelos pecados perdoados. Seremos dirigidos pelo nosso irmão Daniel Barbosa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui reunidos, Senhor, para falar da tua palavra, Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós deixamos de fazer, Senhor, por tudo que nós não fizemos, Senhor, por tudo que nós deixamos de fazer, Senhor. Nós pedimos perdão por tudo isso, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que tu nos perdoes, Senhor, que tu nos perdoes, Senhor, porque tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Senhor meu Deus, estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento. Estamos te agradecendo, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor nos tem segurado, nos tem trazido, meu Deus, mais uma vez até este lugar, Senhor, para cultuarmos ao Teu nome. Também, Senhor amado, nesse momento, ó Deus, chegamos diante da Tua presença, Senhor, apresentando, ó Deus, as nossas falhas, Senhor, apresentando os nossos pecados, ó Deus. Pois sabemos, ó Deus, que somos falhos, e somente o Senhor, ó Deus, para nos perdoar, somente o Senhor, ó Deus, para estender a mão, ó Pai, e nos dar, Senhor amado, graça, Senhor, para que possamos continuar na Tua presença. Pedimos também, ó Deus, a Tua direção, Senhor, fica conosco. Pai querido, e também te agradecemos, Senhor, porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Senhor, dissemos tão falhos, e Tu seres, ó Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso. E mesmo assim, ó Pai, o Senhor se inclina para nós, o Senhor inclina o seu ouvido, ó Pai, e ouve o nosso clamor, quando chegamos na Tua presença, ó Deus, apresentando as nossas falhas, apresentando os nossos pecados. E é por esse motivo, ó Deus, que estamos nessa noite, Senhor, e nesse momento, chegando diante da Tua presença, ó Pai, pedindo a Deus a Tua graça, Senhor, pedindo o Teu perdão, ó Deus, sobre as nossas falhas, e pedindo também, ó Deus, que o Senhor continue nos conservando, ó Pai, na Tua presença, através do Teu Espírito Santo, Senhor querido, nos conservando, ó Deus, na Tua presença, ó Pai, e fazendo-nos a entender, Senhor, que somos tão pequenos, ó Deus, somos tão frágeis, Senhor, mas a Tua mão, Senhor amado, nos sustenta, a Tua mão nos guarda e o Senhor nos conduz, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. E é por isso, ó Deus, que nós estamos na Tua presença nessa noite, te agradecendo e também pedindo, ó Deus, o Teu perdão sobre as nossas falhas e os nossos pecados, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, gratos pelo perdão concedido em Cristo. E eu convido a você que fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar 2 cânticos. Você também que trouxe seus dízimos e ofertas, pode trazer aqui ao gasofilácio. Vamos cantar com alegria ao nosso Deus. Vamos cantar o cântico Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
uma colinha aqui para eu não esquecer. Vamos cantar de todas as tribos. É antigo, mas não vamos esquecer, né? É agora que a gente não acha, né? É agora? Tá sempre aqui. Se não achar, vai sem. Aqui. Só para não errar a letra, né? Vamos cantar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor também pelos dízimos, pelas ofertas. Seremos dirigidos pelo nosso irmão William. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque nós podemos estar aqui reunidos, louvando o Teu santo nome, Pai. Recebe nossos agradecimentos, Senhor. Agradecemos porque Tu tem cuidado de nós. O Senhor possibilita que nós possamos dar os dízimos, possamos ofertar a Ti, Senhor, que a igreja use isso com sabedoria, que isso possa glorificar o Teu santo nome, que possa ser usado para atingir mais pessoas e levar o Teu evangelho, a Tua santa palavra a mais pessoas, e que através disso Tu as salve, Pai.
que a gente possa aprender mais de Ti hoje, que o que a gente aprender a gente possa aplicar, que não seja somente mais uma data comemorativa, mas que seja mudança em nós, Pai, seja transformação, que a gente possa se lembrar do Teu nascimento, do Teu sacrifício por nós, por nossos pecados, pagando o preço que nós não podíamos pagar, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que Teu Santo Espírito possa nos conduzir nesse resto de ano, que Ele nos transforme em imagem de Jesus dia a dia, Senhor, nos santificando, nos afastando dos nossos pecados, nos guardando do mal, Pai. Em nome do Teu Filho amado eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, para a nossa edificação nesta noite, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas 1, do 26 ao 38, texto para nossa edificação nesta noite, assim diz o Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar outra vez? Deus amado, nós somos muito gratos pela salvação em Cristo Jesus. E também, ó Deus, somos agradecidos pelo fato de que o Senhor continua a nos amparar, a nos guiar. E agora temos a demonstração, ó Deus, deste cuidado com a Tua palavra, que será pregada. Nós acabamos de ouvir o Senhor falar na leitura e te pedimos que, pela ação do Teu Santo Espírito, estas palavras se tornem verdade transformadora no nosso coração. Em tempos tão turbulentos, precisamos do consolo e do conforto que vem somente de Ti. Tu és o Deus de toda a paz que excede todo entendimento. Estamos diante de Ti e te pedimos,
que o Senhor preencha todas as nossas necessidades, que o Senhor conhece melhor do que nós. Obrigado por este momento tão precioso para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o verdadeiro significado do Natal é a vinda do Rei eterno a este mundo. Não há outro significado, não há outro sentido para o Natal, senão este, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós acabamos de ler e que já lemos na liturgia. O verdadeiro significado do Natal é a vinda do Rei eterno a este mundo. O Rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. Nascido da mulher, como diz Paulo, nascido sob a lei, mas vindo a este mundo, Deus de Deus, tornando-se 100% homem, para que ele representasse-nos diante do nosso Deus, fazendo aquilo que Adão não pôde fazer, não quis fazer, na verdade. Então, a vinda de Cristo é este significado verdadeiro do Natal. Antes de chamar a sua atenção para o texto que nós lemos, é necessário que a gente observe algumas questões que estão no entorno deste texto. O livro é uma narrativa, uma grande narrativa, feita sob inspiração do Espírito Santo por Lucas. Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho deste todo orgânico do livro, e então extraímos daqui as nossas aplicações, as nossas lições. A vinda do Filho de Deuses a este mundo sempre foi esperada e sempre foi contada em muitas mitologias, nos filmes, até que num determinado ponto da história, a salvação e o trazer de um espírito fraterno ficou nos cuidados de um bom velhinho. Mas sempre houve essa necessidade no coração dos homens, de que o filho de algum Deus, seja ele quem for, e na região que você tiver, e as mitologias que eram contadas ali, sempre há um aspecto como esse. Um Redentor virá, enviado pelo Deus daquela região. Este ano, nós temos este anseio por redenção, não é verdade? Todas as coisas que aconteceram causaram no coração de todos os seres humanos espalhados pelo universo um desejo de uma salvação pontual, de um término, de um sofrimento que muitos já desfrutaram e que outros temem por passar. E eu disse hoje de manhã que eu sou um desse grupo. Eu temo por passar por esse sofrimento. Mas a verdade é que muitos estão aguardando a redenção. Imagine só. Saiu a vacina. Muito bem. São 13 estudos que estão em curso. 13. Muitos deles já estão aprovados. Ou uma minoria, vou ser justo aqui. E ontem a gente tem a notícia de que tem uma derivação desse vírus 70% mais contagiosa do que o seu original. A pergunta que eu faço é, quando é que isso vai parar? Onde está a nossa redenção? Onde nós devemos colocar o nosso coração? Eu sei, eu estou falando na grande maioria para crentes, inclusive aqueles que estão em casa. Mas nós não estamos alheios a tudo que está acontecendo no mundo. E é preciso restaurar em nós a certeza de que o nosso Redentor não é uma coisa, mas é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Evangelho tem, e é o único a ter esta solução para a redenção. O Filho do Deus Criador dos céus e da terra veio a este mundo. E não veio como parte somente dos homens. Veio numa concepção diferente. Uma concepção do Espírito Santo no ventre de uma virgem. E dali então teve início a sua existência neste plano, neste terreno, por assim dizer. Mas é o Deus Filho eterno que sempre existiu, que estava na criação do mundo, que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. E tantas outras coisas que nós poderíamos dizer, mas que vocês já devem lembrar,
porque estamos estudando o Evangelho de João, que marca muito bem este início do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o início do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho são, na verdade, um resumo de tudo aquilo que vai acontecer, que Lucas narrará ao longo de todos os outros capítulos. Não é apenas o início do livro, mas é a introdução de todo o livro. E o propósito de Lucas, você pode observar aí logo nos primeiros versículos, é expor, desde o princípio e de forma ordenada, a vinda do Messias, a obra deste Messias, o propósito desta vinda, para que este registro servisse de confirmação da fé de um homem chamado Teófilo. Veja que interessante o propósito deste livro, o propósito primário deste livro. Leia comigo os primeiros versículos do capítulo 1. As palavras de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, são as seguintes: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Eu acho muito interessante esse início do Evangelho de Lucas, porque é escrito para alguém que já creu no Evangelho, que já creu no Senhor Jesus Cristo. E um homem como Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, dá esta ajudinha, brincadeiras à parte, para este homem que já creu, para que a sua fé fique cada vez mais solidificada. Aqui nós precisamos já fazer um alerta, né, uma aplicação. Note bem como isto vai continuar durante todo o livro, mas a ideia de que o anúncio do Evangelho precisa ser suportado, amparado pelas Escrituras. Não adianta apenas falar de Jesus. É claro, é a pregação do Evangelho que vai trazer fé a alguém. Mas é preciso que seja amparado nas Escrituras. E que esta pessoa que recebe a oferta do Evangelho prossiga lendo e crendo naquilo que recebeu. Então fica aqui só esta aplicação breve. Assim deve ser também a nossa prática de evangelização. Os 2 primeiros capítulos, reservados por Lucas para fazer essa introdução, mostram um paralelo muito interessante entre 2 mulheres parentes e também 2 famílias, uma de sacerdotes da linhagem sacerdotal e outra da casa de Davi, da linhagem real. Veja como isso é interessante. A família do sacerdote Zacarias, juntamente com a sua esposa Isabel, e a família de Maria, juntamente com seu esposo José. E aí eu gostaria de fazer estes paralelos com os irmãos. Zacarias e Isabel dão à luz a um menino chamado João Batista. A concepção de João Batista foi diferente da de Jesus. Foi uma concepção natural, um relacionamento entre Zacarias e Isabel. Porque o propósito da vinda de João Batista era outro. Ele prepararia o caminho do Senhor, do Redentor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, a concepção do Senhor Jesus Cristo foi diferente, porque não haveria a possibilidade de alguém nascer do relacionamento entre um homem pecador e uma mulher pecadora e sair santo. Não tem condição. E nós temos aí vários e vários exemplos, não é? Inclusive dos nossos filhos. Vou falar do meu filho, dos meus filhos, não é? Que muitas vezes você olha assim e fala assim, onde é que aprendeu isso, gente? Né? Essas coisas pecaminosas que eles fazem.
né? Às vezes eles olham os pais, né? Mas esse é assunto para outro dia. Muito bem. Mas não haveria essa possibilidade. Portanto, Deus opera poderosamente na vida de Maria, fazendo com que seu espírito envolva Maria, e ela então conceba e dê à luz ao menino, 100% homem, porque é concebido no ventre daquela mulher, mas 100% Deus, porque foi pelo poder do Espírito Santo, e não foi uma concepção natural entre um homem e uma mulher. Mas há outros distintivos entre os dois e também muitas similaridades entre João Batista e o Senhor Jesus. Observe uma coisa: a descrição dos seus pais aparece nos 2 primeiros capítulos. Os pais de João Batista estão listados aí na sua Bíblia, do verso 5 ao verso 7. Nos dias de Herodes, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, aqueles turnos separados lá atrás, por Salomão, por Davi, no trabalho do tabernáculo, depois do templo, que foram reconstituídos quando eles voltaram do exílio. Então isso é coisa muito antiga. Sua mulher era das filhas de Arão, o sacerdote Arão, e se chamava Isabel. Agora, no verso 27 do capítulo 1, tem aí a descrição dos pais de Jesus. A virgem desposada com certo homem da casa de Davi, que se chamava José, e o nome dela era Maria. Maria era parente de Isabel, e isso Lucas deixa aqui claro para nós, registrado nas palavras do próprio anjo para Maria. Veja o versículo 36 do capítulo 1. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Então, uma família que foi muito abençoada com a chegada destes 2 meninos. Meninos que são importantes para o povo de Israel, apesar de terem sido desprezados pelo povo, por grande parte do povo de Israel. A felicidade das mães em saber desta concepção está registrado aí no verso 24 até o verso 25 do capítulo 1, a felicidade de Isabel. Veja só o que ela diz no verso 25. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, visto que ela já era, assim, avançada em idade, e desde a sua mocidade, ou desde seu casamento com Zacarias, eles não tinham tido filhos ainda. Fato é que Gabriel, quando se dirige a Maria, vai dizer: nada é impossível para Deus, porque Isabel já não tinha mais condições de ter filhos, inclusive era estéril, e o Senhor a fez conceber. Ela já está grávida de 6 meses. A profecia dada a esses pais dos 2 meninos foi utilizada com a mesma ferramenta, o anjo Gabriel, que aparece em momentos interessantes das Escrituras. Inclusive, ele aparece para Daniel, lá no capítulo de número 9, depois você leia na sua Bíblia em casa. E por que são interessantes essas aparições de Gabriel? Porque ele sempre aparece para dar entendimento para as pessoas. Lá no capítulo 9 de Daniel, Daniel lê Jeremias e fala assim, chegou o tempo de terminar o exílio, vou orar ao Senhor. E aí vem o anjo dizer assim, olha, eu vim para te fazer entender. E corrija um pouquinho ali o entendimento de Daniel sobre a leitura que ele tinha feito do fim do exílio. Da mesma maneira, Gabriel aparece a Zacarias, aparece aos pais de João Batista e aos pais de Jesus, para trazer entendimento a eles. Em especial, vamos olhar o nosso texto, versículo 29 do capítulo 1. Lucas descreve que Maria, ao ouvir a palavra do anjo, perturbou-se e começou a dialogar com ela mesma. A palavra aqui é diálogo. Ela passou a ponderar, pensar no que significaria aquela saudação. E aí o anjo disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E então ele passa
a explicar para ela, a dar entendimento a Maria do que estava acontecendo. Com a concepção destes meninos, tanto João Batista quanto de Jesus, há uma resposta de louvor das famílias. E aí você precisa apenas folhear a sua Bíblia aí, vá ali a partir do capítulo de número 40, o capítulo 1, verso 46, há um cântico de Maria, que na história foi musicado, né, e colocado nas liturgias, reconhecido como, ou denominado como Magnificat. Então você tem aí no verso 46 o cântico de Maria, você tem no verso 67 o cântico de Zacarias pelo nascimento de seu filho, e também você tem lá, já no capítulo 2, no versículo 25, o cântico de Simeão. Então, todos esses cânticos em resposta à alegria das famílias, à alegria dos envolvidos por saber que o nascimento de João Batista já era um marco temporal importante para a chegada do Messias, porque ele prepararia o caminho do Messias, e também a chegada do menino Messias, né, do Senhor Jesus Cristo. Isso tomou aquela população próxima das famílias, e fez com que elas se alegrassem no Senhor. Por fim, há outras coisas aqui, mas por fim, Lucas registra o desenvolvimento desses dois meninos. E esse eu queria chamar a atenção, esse aspecto eu queria chamar a sua atenção. Verso 66 do capítulo 1, veja que interessante, a respeito de João Batista. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Verso 80 do capítulo 1. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, ele crescia, ele se desenvolvia na graça, e o Senhor Deus era com ele. Agora veja que interessante o que é dito sobre o menino Jesus, capítulo 2, verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Dois meninos especiais, que nasceram em famílias especiais, porém distintos. Um veio de uma concepção natural, porque o seu propósito era preparar o caminho da chegada do Rei da Glória. O outro, concebido de forma sobrenatural, a ação sem meio nenhum de Deus para doar a vida. O meio natural de Deus para doar a vida é usar o homem e a mulher. Mas neste caso, sem meio algum, Deus operou um milagre na vida daquela moça, na vida daquela mulher. E então nasceu o menino Jesus. Muito bem, nós vamos nos focar agora no nosso texto, a partir do verso 26, para entender algumas outras coisas importantes que servem de lição para nós. O texto inicia dizendo que, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus até Nazaré para falar com Maria. Eu já disse aqui que Gabriel aparece nestes momentos para dar entendimento às pessoas. Foi assim com José. José estava meio perdido, queria fugir porque Maria estava grávida, e aí Gabriel aparece para explicar para ele: fica tranquilo. O que foi gerado em Maria é do Espírito Santo. Você precisa receber a sua esposa. Fique tranquilo. Maria ouviu o anjo no 6º mês. E que mês é este? O 6º mês de gestação de Isabel. Então, o trabalho de Lucas de fazer esta exposição ordenada é dar a marcação para toda a história a partir do nascimento destes meninos. Então, Isabel já estava com 6 meses de gestação, Marcele já está no 7º, então só para você ter uma base, né?
Deu uma medida aí, para aqueles que já tiveram filhos, para lembrar mais ou menos que fase que é. Então, no 6º mês de gestação de Isabel, é que Maria recebe o encontro com esse anjo, ou a presença desse anjo. E então ele será claro em dizer que ela também conceberá um filho. Preste atenção no versículo de número 27. E eu preciso dizer, não poderia passar por aqui sem afirmar estas coisas. Diz o texto que esta virgem, a Maria, estava desposada com certo homem da casa de Davi, chamado José. Você já deve se lembrar, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Havia o processo de casamento, naquela época, tinha pelo menos 3 etapas. Tinha o compromisso, depois tinha um acordo mais legal, firmado legalmente, e posteriormente as bodas. E a partir das bodas apenas é que o casal passava a viver juntos, debaixo do mesmo teto, podendo conhecer-se nos termos bíblicos e não nos termos mundanos. Conhecer na Bíblia é a ideia de se relacionarem intimamente. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e deveria ser assim nos dias de hoje. Mas alguns jovens preferem conhecer antes de se casar. Fica também a dica para quem quer que seja. E a própria Maria diz isso, Não conheci homem nenhum, não posso estar grávida, não posso engravidar. Então, esta mulher, Maria, estava já nesta fase de um acordo firmado legalmente, o desposório. A palavra aparece 3 vezes só no Novo Testamento. E em todas elas, relacionadas a este evento. E na tradução que fizeram no passado, do Antigo Testamento para a língua grega, aparece algumas vezes. Em geral, em Deuteronômio, e a ideia é sempre a mesma. Falar de alguém que estava com um compromisso de casamento firmado, e que este compromisso não poderia ser rompido, e caso alguma coisa acontecesse, ou entre eles, ou de uma pessoa fora deste acordo, seria considerado adultério. Em Deuteronômio 20, verso 7, por exemplo, você lê lá que a qualquer um que rompesse, ou que interviesse neste acordo legal, morreria. Era simples assim. Então você leia lá depois em Deuteronômio capítulo 7. Este acordo durava até as bodas do casal, semelhantes àquela que a gente viu lá em João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, onde o noivo saía dos seus aposentos até se encontrar com a noiva, eles tinham uma festa, e a partir daí é que eles começavam a vida conjugal em todos os seus níveis, em toda a sua esfera. Então, neste sentido, Maria é uma moça que já está compromissada, mas é uma moça virgem. Por que isso tem importância? Primeiro, porque está escrito na Bíblia várias vezes, então é um termo importante para nós, mas pelo fato também de que este termo ressalta o ato sobrenatural e poderoso de Deus na vida daquela pessoa. O que aponta também para a vinda sobrenatural do próprio Cristo até nós. A palavra, então, significa noivado, uma promessa legal de casamento. Observe o verso 28, porque aqui também há algumas expressões, ou a partir daqui, algumas expressões chamam a nossa atenção. Gabriel chega e cumprimenta Maria, e ela não entende muito bem o que ele quer dizer. Ele diz, olha, alegre-se, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela ficou pensando naquilo. Como eu já disse, todas as vezes que Gabriel aparece, ele aparece para trazer entendimento às pessoas. Agora, preste atenção numa coisa bem interessante. Dentre todas as mulheres daquela época, daquela região, Deus escolheu Maria. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa. Então, isso faz de Maria uma pessoa importante na história. Poderia ter sido outra.
Poderia ter sido outra família. Mas Deus escolheu Maria. Isso quer dizer, então, que ela se torna mais importante que o próprio Senhor Jesus? Não. Ela é apenas um instrumento. E todo o relato bíblico, a partir do nascimento de Jesus Cristo, mostra que a importância de Maria está posta no fato de que ela é um instrumento nas mãos de Deus para a chegada do Messias. Mas uma vez que ele chega, a proeminência é do próprio Cristo. A glória é do próprio Cristo. O trabalho de serviço para com o povo é de Cristo e não dos seus familiares. Por que é necessário enfatizar isso? Porque quase a partir ali do 4º, 5º século na história da igreja, não foi desde o início, mas foi depois de muito tempo, de alguns séculos, é que, movidos por uma adoração de pessoas importantes na história, incluíram também a adoração a Maria, no culto da igreja. Naquela época havia só uma igreja, a Igreja Universal, a Igreja Católica, mas que foi tomando outros rumos, inclusive pela ação do Império Romano. E é a partir daí, então, do 5º século, do 4º para o 5º século, é que Maria passou a ser venerada, como os romanos, os romanistas gostam de dizer, né? Eles não a adoram, eles a veneram por sua importância. Sim, Maria é importante, mas ela é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Interessante que não há relatos da igreja cristã exaltando Maria. Percebeu isso? E muitas mulheres são citadas, inclusive Maria, mas são citadas. Outras mulheres são lembradas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, com grande proeminência. Lembre-se de Pedro dizendo para as mulheres da sua época: sejam como Sara. Lembram-se disso? 1 de Pedro, capítulo 3. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: olha, permaneça naquilo que você recebeu, que você foi ensinado da sua avó e da sua mãe. Maria é extremamente importante na história. Poderia ser outra, mas é ela. Mas nem por isso. Ela é mais digna do que aquele a quem ela deu a luz. A glória é somente de Cristo. O Espírito envolveu Maria, fez com que ela concebesse. O próprio Deus, o doador da vida, agora utiliza um meio extraordinário. Desde o início, ele disse e abençoou Adão e Eva, e disse que eles, unindo-se um ao outro, deveriam multiplicar-se, ter filhos, ser fecundos. Mas no ponto da história, Deus usa extraordinariamente o seu poder, sem meio nenhum, e concede vida a Ele próprio, pelo seu poder, sem a intervenção e sem utilizar os meios ordinários que Ele mesmo criou. E então, foi concebido no ventre de Maria, aquela criança, que trouxe luz para o mundo, que já tinha sido prometida no Antigo Testamento, e você lê, por exemplo, os textos de Isaías, capítulo 7 e capítulo 9, o nome, a virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emanuel, e depois o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A vinda de Cristo é um marco de cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. E isso recaiu sobre a família de José e de Maria. Por que eles são tão importantes? Inclusive pela sua disposição em servir. Nós lemos na liturgia: depois de receber as instruções em sonho, José desiste de deixar Maria e volta e recebe Maria como sua esposa.
Aqui, Maria vai dizer, depois de entender tudo o que está para acontecer, ainda que ela não saiba, mas crendo que é a vontade de Deus para ela, leia comigo aí o versículo de número 38 do capítulo 1. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esta família mostra também a fé em Deus e a disposição para servir, ainda que a situação não seja tão lógica quanto pareça. E ainda que seja contra a nossa própria vontade, contra o histórico que existe no mundo, Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós, explica a sua vontade a nós. Ele não nos deixa sem informações. A nós nos cabe, como cantamos na liturgia, tudo dedicar. O nosso viver como oferta de gratidão ao Senhor, de serviço ao Senhor, de obediência ao Senhor. A profecia que Maria recebeu, aí no nosso texto, entre o verso 31 e 33, é a seguinte: o que nela foi gerado, ou que nela seria gerado, era o Filho do Altíssimo, o Deus, que receberia das mãos do próprio Senhor o trono para reinar sem fim. Este é o verdadeiro sentido da vinda de Cristo, e este é o verdadeiro sentido do Natal. Um bebê que cresceu em estatura e graça, que se desenvolveu demonstrando a glória de Deus, por ser o esplendor do ser de Deus, como diz Hebreus capítulo 1. Para que nós também pudéssemos ver a sua glória. Mas este bebê é o Rei da glória, o Rei de um reino eterno, que não foi constituído por homem nenhum, e nem mesmo ele precisou lutar para conquistar esse trono. Deus, o Senhor, concedeu este trono e o estabeleceu como Rei eterno, o Rei de toda a glória. Por mais que tentem colocar na nossa cabeça que o Natal de 2020 tem outro significado, para os crentes, o Natal tem sempre o mesmo significado. Independente das circunstâncias. O significado é único, é especial, é glorioso. O Rei de toda a glória, que estava prometido, veio. E como nós lemos na liturgia, ele tem o poder, inclusive, de perdoar os nossos pecados. E ele é um Rei tão amoroso, que ouve os nossos clamores quando nós pecamos, e que leva esses clamores misericordiosamente ao trono do nosso Senhor e nos faz ser ouvidos, nos faz ser acolhidos, nos faz ser perdoados. Este é o verdadeiro sentido do Natal, a vinda do nosso Rei, o Rei da glória, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, aquele de quem o povo de Israel cantou tantas vezes. Quem é o Rei da glória? Abram-se, ó portais, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. E ele veio, ele chegou. Quem é Jesus para todos nós? Segundo a palavra de Deus, anunciada a Maria, ele é o Filho do Deus Altíssimo, o Rei eterno. Paulo confirma isso no capítulo 1 de Romanos, nos 4 primeiros versos. Jesus, como dizem os nossos irmãos de muito tempo atrás, quando escreveram uma confissão de fé, uma crença escrita, quando colocaram a sua crença de forma escrita, lá por volta dos 325 anos depois de Cristo, eles escreveram o seguinte: nós cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai, e de onde há de vir, com glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Interessante como a nossa fé bíblica, amparada pelas Escrituras, não tem data, não tem época. Nós cremos como estes, de tanto tempo atrás, lá da cidade de Niceno, onde foi feita uma reunião e eles então compuseram este credo, o credo niceno. O texto continua, meus irmãos, e eu gostaria de caminhar para o fim, lendo com vocês a resposta de Maria. Nós já lemos o versículo de número 38. E vemos também que o anjo se ausentou dela, pelo fato de que a obra dele ali chegou ao fim. Ele veio trazer entendimento, Maria entendeu, respondeu à sua vocação e foi embora o anjo Gabriel. Quando Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra de Deus, Maria demonstra ter crido na palavra de Deus. Ela creu. Isto é fé. Não apenas em coisas e em dados que Gabriel deu aqui para ela. Porque ela poderia muito bem crer só pelo fato de que Gabriel disse, olha, Isabel, que era estéril, está grávida. Mas ele disse outras coisas. É uma concepção poderosa, sobrenatural, que traz poder a este mundo. E ela, então, apenas se submete à vontade de Deus. Maria creu na palavra de Deus, serviu ao Senhor humildemente em todos os momentos, junto com seu esposo José, que semelhantemente creu em Deus. Depois você lê na sua casa o capítulo 1 de Mateus, a partir do verso 19. Nós lemos aqui na liturgia. Ambos, preste atenção nisso, José e Maria cuidaram do desenvolvimento do Salvador. Até mesmo naquele evento que eles saíram da festa e o menino ficou no templo. Eles voltaram, eles procuraram Jesus. E eles voltaram e acharam o menino. Assustados, é verdade. Onde é que você estava? E aí ele respondeu, não era para vocês se assustarem, eu estava na casa de meu pai. Mas eles cuidaram do menino de forma obediente, cuidaram de todos os momentos de desenvolvimento do nosso Salvador. Cumpriram as requisições da lei quanto à sua circuncisão, a apresentação de Jesus no templo. A Bíblia nos informa que Maria guardava tudo isso no coração. Que grande bênção foi receber este menino em seus braços, para que todos nós pudéssemos receber a verdade que este menino é, que este rei é em nosso coração. Ele é. Não importa mais como ele veio, porque ele veio. Não importa mais como aconteceram ali os detalhes, por que daqueles presentes que ele recebeu quando ainda era bebê. O que importa é que ele se desenvolveu e que ele tinha um ensino com autoridade, que ele expeliu demônios e que ele tem uma palavra poderosa que alcançou o meu e o seu coração e que transformou a nossa vida e transformará até o dia em que ele voltar. É isso que importa. É isso o que importa. Ainda que os parentes de Maria e até Maria com seus filhos, em determinado momento do ministério de Jesus, achassem que ele, o nosso Salvador, estava fora de si. Depois você leia lá os evangelhos, tem um momento que eles vão procurar Jesus.
Ele está fora de si. Ele precisa ser tirado de circulação. No início do seu ministério, depois disso, Maria teve a grande bênção de ver o triunfo do nosso Salvador sobre todos os seus inimigos, morrer, ressuscitar. Também pôde ver os seus filhos, Tiago, Judas, José e tantos outros, crer em Jesus e servir o Filho do Altíssimo, o Rei sem fim. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeira coisa é nos fazer lembrar que o Espírito de Deus opera coisas impossíveis e continua fazendo isso. Fez com que uma mulher estéril concebesse. Fez com que uma virgem tivesse um filho. E um filho totalmente diferente dos outros, com uma natureza distinta de todos os outros homens. O Espírito de Deus continua fazendo coisas impossíveis aos olhos dos homens. Diante da limitação dos homens, o Espírito de Deus transformou o meu e o seu coração e continua trazendo luz às nossas inaptidões, continua trazendo vigor à nossa fé, que muitas vezes se esfria por pouca coisa. Nós só estamos firmes na fé, porque o Espírito de Deus continua a operar impossíveis na nossa vida. Lembre-se disso. Coisas que para nós são totalmente impossíveis, para o Senhor são facilmente possíveis. Lembre-se daquele pecado com que você lutou há tanto tempo e depois este pecado já não te afeta mais. Isso não vem pela força do teu braço. Isso é obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Aquilo que era impossível para você, para o nosso Deus, é totalmente possível. Creia nisso. Lembre-se disso. O Espírito Santo envolveu Maria, que concebeu um menino 100% Deus, 100% homem. É o mesmo Espírito que opera no nosso coração, transformando corações impenitentes, rebeldes, endurecidos, em solo fértil, para que a vontade do Senhor frutifique. E agora, com a mesma ação do Espírito Santo, que agiu em Maria, nós também podemos falar as mesmas coisas que ela disse. Eis aqui está o servo, a serva do Senhor, que se cumpra em nós o querer do nosso Deus. Você está disposto a servir ao Senhor? Porque é o Espírito de Deus que nos transforma. Ainda que não tenhamos capacidade, Deus opera em nós. Deus nos capacita a fazer algo que para nós é impossível. Como fez com esta família. Segunda coisa, o verdadeiro sentido do Natal está posto sobre aquele que nasceu, o Senhor Jesus Cristo. O Natal não pode ser motivo para mais nada, irmãos. Nada. A não ser lembrar de que o mundo estava em trevas, mas que a luz brilhou lá em Belém, e de Belém até os confins da terra. Tem uma música de cantata, e esse seria o dia para a gente ter um coral aqui, né? Poxa vida, não tem como colocar um coral em distanciamento aqui. Mas lá em Itajaí vai ter, tá bom? Dia 25, vocês são convidados, depois eu falo disso de novo. Mas tem uma cantata de Natal que eu gosto muito, chama-se O Amor Nasceu. E a primeira música começa assim: Deus mandou o seu Filho a nós, demonstrando o seu amor. Enviou-nos Rei Jesus, fez brilhar a sua luz. Graça, paz, amor e luz envolviam o bebê. Vê quanto amor Deus tem por nós. Jesus veio nos salvar. O amor desceu a nós. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Não é uma data estanque, em que um velhinho traz um espírito fraterno a todas as pessoas, responde pedidos de crianças,
O Natal é a marca da chegada do Rei da Glória, Jesus Cristo, que é Rei de um reino que não tem fim. Agora, aqueles que nele creem podem viver protegidos, pois o seu Rei é o Senhor dos Exércitos. Agora, aqueles que creem em Jesus desfrutam de paz e justiça, porque o seu Rei rege as nações com justiça e equidade. Eles não são carentes, pois o seu Rei conhece todas as suas necessidades e as atende. Eles não estão perdidos, pois o seu Rei os guia nas veredas da justiça e, como bom pastor, os leva a lugares tranquilos, de descanso, com boa nutrição. Não basta apenas escrever uma carta. É só um pedido. O nosso Rei faz muito mais por nós. E como nós temos sido abençoados pelo Rei eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é então que você responde a essa verdade gloriosa? Como é então que você responde a esta data de Natal? Qual é a história de Natal que nós contamos? O que é que você está esperando para essa data? Eu já te desanimei com o negócio da vacina. Não pela vacina em si. Passei o dia estudando ontem, tá bom? Para não ser um crítico sem saber o que está acontecendo. Estudei bastante, vi lá os métodos de estudo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que parece que não vai ter fim, né? Parece que não vai ter fim. E a despeito de qualquer outro tipo de teoria que apareça, como é que nós, crentes, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, que têm segurança para viver aqui e que têm esperança em algo muito melhor no porvir, estão respondendo a esse tempo e a tantos outros tempos que podem aparecer? O que é que você está esperando para essa virada de ano, esse fim de ano? Vai ser bom poder se reunir, ainda que em rodízio, em forma de rodízio, rever as pessoas, comer junto, cantar alguns louvores, mas que todas essas coisas, se você fizer, se você não fizer, o sentido do Natal não muda. Entenda isso. É o mesmo. Se você estiver sozinho na sua casa, se você estiver com mais pessoas na sua casa, a lembrança maior é que o nosso Rei chegou. E ele precisa receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor dos lábios que procedem de um coração grato por ser salvo. Cristo, meus irmãos, é o Rei da Glória, um reino sem fim. Nós somos os seus súditos. O menino prometido veio com autoridade sobre céus e terra, venceu todos os inimigos, subiu ao céu e de lá mantém o seu reinado sem fim. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Pai bendito, te agradecemos pela tua palavra, que traz luz ao nosso viver. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas imperfeições, das nossas limitações. Dá-nos clareza, Senhor, da tua palavra. Faz-nos viver, ó Deus, segundo aquilo que nós cremos na tua palavra. Te louvamos por Jesus Cristo. Somos imensamente gratos, mas também, ó Deus, ficamos pasmos com a complexidade da vinda de Jesus Cristo, com a forma sobrenatural que o Senhor operou
mais uma vez intervindo na sua criação, na tua criação, para que o teu plano perfeito fosse executado para o louvor da tua glória e para o benefício de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. E nós que estamos aqui, tão distantes de onde Jesus nasceu, somos gratos, não apenas porque ouvimos a história, mas porque o Senhor nos fez crer nela e tem transformado o nosso viver, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos pela vinda do nosso Rei e por desfrutar dos benefícios deste império que jamais terá fim. Em nome dele, do nosso Rei da Glória, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora passar ao sacramento da Santa Ceia do Senhor. E eu peço a você que abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, assim diz a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Meus irmãos, todas as vezes que nós celebramos a ceia, lemos textos, ou Mateus, ou Lucas, ou este texto aqui de Coríntios, como uma espécie de rito mesmo. É um sacramento instituído pelo Senhor Jesus, mas ele tem um propósito para nós. E por que ler o texto? Apenas pelo rito? Não. Porque nós cremos que a palavra de Deus lança luz sobre o sacramento. Todas as vezes lemos a palavra para que a gente não faça isso sem entendimento. E o verdadeiro entendimento quem nos dá é a palavra de Deus. E o que nós acabamos de ler é que estes elementos, o pão, o cálice, eles simbolizam algo especial para o povo de Deus. No versículo de número 25, o Senhor Jesus, segundo Paulo nos informa, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o cálice que nós tomamos é o cálice da nova aliança no sangue dele. E isso nos ensina, meus irmãos, que só é possível ter relacionamento com Deus, deste pacto, desta aliança inquebrável, por causa do sangue de Cristo. Todas as nossas imperfeições, os nossos pecados, que nos impedem de ter um relacionamento com o nosso Deus, são perdoados, porque Cristo pagou o preço que era nosso, a nossa dívida. Para que o nosso sangue não fosse vertido, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo nos substituiu na cruz.
O seu sangue foi vertido, a ira de Deus foi aplacada, a justiça de Deus foi satisfeita. E então, neste sangue, nós podemos manter aliança com o nosso Deus. Este momento é especial para nós. Não cremos que o pão e o cálice tornam-se pedaços do corpo de Jesus Cristo. Não cremos assim. Não cremos que também este momento é apenas uma encenação. Mas cremos na presença espiritual de Cristo entre nós, por meio do seu Espírito que opera no nosso coração. E é por isso que o momento da ceia é tão especial. Todas as vezes que fazemos isso, anunciamos a morte de Cristo em nosso lugar. Seu corpo, simbolizado no pão, foi esmiuçado em todo o processual cruento da crucificação. Seu sangue foi vertido e simbolizado está no cálice. Então, todas as vezes que fazemos isso, anunciamos a morte do Senhor, mas renovamos a esperança do seu bendito retorno, porque fazemos isso anunciando a morte dele até que ele venha. E neste momento ele mesmo prometeu, quando ele voltar, nós cearemos juntamente com ele no reino eterno do nosso Pai. É preciso, para que você tome parte desta ceia, não que você seja membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não precisa disso. Mas você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você precisa crer que você é um pecador, totalmente pecador, que não há nada de bom em você e não há solução para a sua vida, senão por intermédio de Cristo Jesus. É preciso crer que Ele morreu em seu lugar, que Ele ressuscitou e que Ele vivo está e voltará. É preciso ter comunhão com este Cristo. É preciso ter comunhão com o corpo deste Cristo, que é a igreja. Se você crê assim, e assim tem vivido, você está apto a alimentar a sua alma, participando dos elementos da ceia. Então, eu convido a todos aqueles que estão aptos a fazer isso, que fiquem em pé nos seus lugares. Nós vamos orar, consagrando estes alimentos. Você vai vir aqui a partir da valesca aqui, né, ordenadamente, volte para o seu lugar. E depois que todos nós pegarmos, nós vamos tomar juntos, tá bom? Então vamos orar. Deus bendito, te agradecemos em nome de Jesus, por esta oportunidade maravilhosa de relembrar a nossa redenção executada por Cristo na cruz. Seu corpo, o seu sangue, simbolizados nestes alimentos que temos aqui distribuídos na mesa. E te pedimos, ó Deus, que eles se tornem alimento espiritual para nós. Que tragam, ó Deus, vigor para a nossa fé. Nós carecemos de Ti e Te louvamos porque o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Então, ó Deus, purifica o nosso ser, limpa o nosso coração, perdoa nossos pecados, para que possamos participar deste momento de maneira digna do Senhor, como lhe agrada, ó Pai. Separamos estes alimentos do seu uso comum e os consagramos a Ti, pedindo ao Senhor que o Senhor os torne alimentos para a nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, irmãos, agora então nós podemos pegar aqui os alimentos. Enquanto vocês vêm, eu vou apenas lembrar, é mais fácil você virar assim e tirar a tampinha dessa maneira, para você não perder o seu pão. Tá bom? Vira, abre e continua abrindo.
Muito bem, todos pegaram, então vamos alimentar a nossa alma, provar e vede que o Senhor é bom. Vamos orar outra vez, irmãos. Deus eterno, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos alimenta a alma, Pai. E obrigado a Deus por cuidar de nós, como o Senhor tem feito. Faz-nos mais gratos, Senhor, mais atentos à Tua presença, à Tua providência, o Teu cuidado, ó Pai. Te pedimos que o Senhor continue a nos livrar de nós mesmos, dos males que há no mundo, das tentativas de Satanás de nos fazer tropeçar. Guarda-nos, Senhor, protege-nos. Nós te pedimos, Senhor, humildemente. Nós te louvamos também por este momento de comunhão contigo e com os nossos irmãos. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor ponha um fim na situação em que o mundo se encontra por causa da circulação deste vírus, que tanto nos assusta, para que nós possamos ter todos os nossos irmãos aqui de novo, reunidos, louvando ao Senhor, estudando a Tua palavra juntos, como fizemos, ó Deus, neste tempo todo que estamos aqui, participando da ceia. Ó Senhor, quantos irmãos não têm a condição de participar da mesa do Senhor neste tempo? Tem misericórdia deles. Continue a alimentar sua fé, ó Deus, nós te pedimos. Guarda-nos também, ó Deus, nós te pedimos isso, louvando o teu santo e bendito nome, porque o Senhor reina poderosamente sobre nós, através de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações, o ensino e a companhia constantes do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós chegamos ao final do nosso culto, querendo agradecer aos irmãos que estão aqui, temos um bom número, graças a Deus por isso. Não temos mais visitantes, né? Não são mais visitantes, muito obrigado pela presença. Apenas alguns avisos. Os nossos próximos 2 estudos bíblicos, nas próximas 2 quintas-feiras, estão cancelados, visto que eles ocorrem bem na virada ali, né? De 24 para 25 e depois de 31 para o dia 1º. Então, nós não teremos os 2 próximos estudos bíblicos. No entanto, eu gostaria de convidar os irmãos aqui, aqueles que estão em casa, que se puderem, se quiserem, participem lá na igreja de Itajaí, no dia 25, haverá lá um culto alusivo ao Natal, haverá algumas canções de Natal entoadas pelo coral, que também está bem restrito por conta de tudo que está acontecendo, mas eles estão ensaiando e haverá ali algumas canções. Então, os irmãos são nossos convidados, tá bom? Então, daqui até o início do ano, nós temos as programações apenas no domingo. Domingo de manhã, às 9h, aqui transmitido pela internet, e 18 horas aqui e transmitido pela internet, nos 2 próximos domingos. E esperamos para que o Senhor nos conduza aí a um próximo ano, como Ele fez conosco durante todo este ano. Vamos nos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, daqueles que ainda estão investigando, para saber se tiveram mesmo contato com o Covid, é o caso do Norma e da Fabiana, da família do Tiago. Alguém tem mais informação de algum irmão que esteja nessa situação, para que nós possamos orar? Sim? Está internado onde, seu tio? Londrina. Como é o nome dele? Jamilson. Muito bem. Vamos orar então pelo Jamilson, né? Situação que acomete mesmo as famílias,
e tem consternado nossos corações. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos pela lembrança hoje. Pois não. Ah, sim. Muito bem. Tem uma infiltrada de Itajaí aqui, que está me lembrando que para o dia 25 é necessário que você confirme a sua presença, porque tem uma lista ali, devido às restrições do último decreto, né, que foi expedido agora nesta semana. Apenas 50% da capacidade é possível, então eles estão pedindo para você fazer a sua inscrição. Como é que a gente viabiliza isso? Você me manda uma mensagem, tá bom? Você me diz ali até quarta-feira só, porque senão fica difícil, né, para a gente passar lá para eles. Então vamos combinar assim, até quarta você me manda uma mensagem, eu repasso para eles, eles incluem na lista. Pode ser assim? O pessoal de casa respondeu sim? Então tá bom. Muito bem. Meus irmãos, eu devo ter esquecido de alguma coisa, os irmãos me perdoem, mas tenham todos uma boa noite e até o domingo que vem. Bom Natal a todos, né? Bom Natal, se Deus quiser. Até mais, Deus abençoe.